Oh, glória a Deus. Ó, apesar das feridas, das decepções, foi Deus que te chamou, hein? Ele te chamou. Olha, apesar, olha lá, do passado, das desilusões, Ele te chamou. Tenha certeza disso. Ele te chamou. Oh, glória a Deus. Deixa-te usar. Olha lá, para curar. Ele quer te usar para salvar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar, viu? Tenha certeza disso. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Se não está, em nome do Senhor Jesus, creia que vai ficar. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Deus vai dar uma saída, vai dar um escape, a solução, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é a pastora Miriam, aqui do Polo de Guarulhos. Estamos em mais um dia, né? Da ministração da palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui na segunda série do mês de maio, Construindo Sonhos. Essa série é baseada no propósito do mês, desse mês, né? O Deus de compromisso para os filhos compromissados, viu? Texto base se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Tema dessa série, irmãos, quebrando os decretos do mal. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 22/5. Estamos no 8º dia dessa série. O tema de hoje, olha lá, irmãos. Olha o tema. Polos, Bauru e Guarulhos. Amém? O texto base se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Olha lá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Amém? Você serve a Deus? Está procurando servir? Tem vontade de servir? Você, ouvinte da palavra do Senhor, que tem acompanhado aí o canal, tem acompanhado online, né? Os cultos presenciais. Está sentindo essa vontade, esse desejo aí arder no seu coração, né? A vontade de ingressar, de fazer parte desse ministério? Glória a Jesus. Amém? Então, aqui, irmãos, olha, o tema, né? Esse tema, a hora que foi me dado esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus. Eu falei assim, tem que ser a pessoa que tem uma assim, propriedade para falar, né? Desse tema. Mas aí, conversando com o Bispo Cídio, né? Com a bispa, aí eles me orientaram, né? A falar assim, o tempo, né? Que nós passamos a frequentar, né? O ministério, né? Fazer parte do ministério. E glória a Deus. Mas aí a gente começa a orar, né? A gente começa assim, a gente fica preocupado, porque é a palavra do Senhor, né? É mais um dos decretos aí de Deus, né? Quebrando esses decretos do mal, que em nome do Senhor Jesus já foi quebrado, desfeito. Amém? E aí você ora, você fala, Pai, o que o Senhor quer que eu fale através da sua preciosa palavra, né? Porque não foi dado um texto aqui em Colossenses, né, irmãos? E esse texto, ele é bem profundo, ele é muito forte, né? Então, nós vemos ali que, né, o apóstolo Paulo ali,
né? Ele estava falando ali com o povo ali, né? Do Colossos, Colosseis, sobre uma vida, né? Um aconselhamento, aconselhando, né, aquele povo, né? A ter uma vida prática, né? Como cristão, né? Seu relacionamento, suas responsabilidades como cristão, né? Que eles deveriam levar a sério, né? Buscar em obediência, né? Submissão, né? Então, a maneira como tratar uns aos outros, né? Dentro, no meio familiar, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E como estava falando com o povo, né? Povo de Deus, povo eleito, povo escolhido do Senhor, e é assim nos nossos tempos. Deus, ele sempre vem através da sua preciosa palavra falando conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Então, ele sempre vem com os seus aconselhamentos, sua exortação, nos corrigindo, nos administrando, sabe assim? Nos ensinando como servir, como continuar servindo, permanecer servindo, sabe? Da maneira correta, da maneira certa, da maneira justa, nos seus caminhos. E conversando, né, com a bispa um pouco, aí eu falei, bispa, um pouquinho, né, fala para mim um pouquinho da história, né, assim, que a bispa tem, nossa, o bispo, né, tem uma maior propriedade, né, conhecimento, né, de tudo, né, que se aconteceu, do que se passou, né, e é muito edificante, nossa, é você saber um pouco da história, sabe, do que se passou na vida deles, nesse percurso, no decorrer dessa caminhada toda, né? Tudo tem uma história por detrás. Hoje em dia a gente pode estar vendo tudo bonitinho, né? Olha, ah, tudo funcionando bem, tudo, né? Assim, o local, né? O que se tem, aparelhagem, tantas coisas agora, né? Várias pessoas, né? É, chegando para o Ministério, fazendo parte, né? E, mas é aquela questão que a gente sempre fala. Às vezes a pessoa vê tudo bonitinho agora, né? Tá tudo construído, tudo formado, mas e anteriormente, lá atrás, né? E no início, o que que aconteceu? Né? O que que houve, né? Para chegar até aqui? O que que a pessoa passou? Porque é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa olha para você, né? Vê o que você tem hoje, que você conquistou hoje, né? A posição que você está hoje, mas não sabe o que você passou, o que você enfrentou, as lutas, as aflições, as adversidades, as angústias, as provações, enfermidade, doença, né? O vale da sombra da morte, tanta coisa que você passou para chegar aqui, né? Glória a Deus. E aí a bispa me deu algumas informações, eu falei assim, vou passar, porque sempre tem pessoas agora, né, que tá chegando, né? Tá se tornando ouvinte do canal, né? Escutando os áudios no online, talvez assistindo os cultos presencial, né? Talvez ainda não tem noção, não escutou ainda, né? O testemunho, né? A história do ministério, né? E pelo pouco, pela o que a bispa, a formação que a bispa me passou, nossa, que eu já tinha noção de algumas vezes, mas a gente sempre tem que estar escutando mais algumas vezes para, né? Para ficar, para gravar, né? Para a gente realmente ali manter, né? Aquelas informações assim, ter mais propriedade para passar para frente para outra pessoa que necessita, né? Que muitas vezes vai querer escutar. E você vai ser talvez usado para falar, né? Vai chegar o momento de você contar um pouquinho, né? Então, assim, sobre o canal aqui, né? Tudo começou aqui através do canal, né? Eu vi aqui, fiz algumas anotações. Então, começou no canal. Em comunhão, a canal em comunhão e Amor Sem Fronteiras, que foi primeiramente online. Então, começou online. Isso surgiu em 2018, né? E interessante aqui, ó, no momento,
de tratamento devido à enfermidade da bispa, né? Que ela estava enfrentando, tá? E por ordem médica, ela teve que ficar 2 anos reclusa, né? Então ela não podia mais estar, né? Tá frequentando, estava fazendo todo um tratamento. Olha quanto tempo se passou, irmãos. 2 anos, né? 2 anos para depois, à frente, o Senhor veio fazer toda a mudança, o mover, entregar os polos, né? Entregar os prédios, entregar o povo, né? Esse povo que está aí, unido, buscando ao Senhor, adorando, servindo ao Senhor, juntamente com os bispos. Olha o que Deus faz, né? Olha o que foi necessário enfrentar, pelo que ela teve que passar, para depois, lá na frente, receber a conquista, né? A vitória. E é dessa mesma maneira que muitas vezes Deus está fazendo com você e você não está entendendo. Deus faz com a gente e muitas vezes nós não entendemos. Tem coisas que tem que passar, é o tempo, irmãos. Às vezes é 1 ano, 2 anos, né? Mas ter essa certeza, essa confiança da vitória, que independente do que você estiver passando aí, sabe? Tenha certeza, tenha essa confiança firme, essa certeza do Senhor. Pai, se eu estou passando por isso, eu creio que essa vitória vai ser bem maior, meu Deus. O Senhor tem algo grande para entregar. Somente creia em nome de Senhor Jesus. Amém? Aí nós vemos aqui que ela começou a gravar alguns áudios, irmãos, sabe? Orações, né? E dali daqueles áudios, daquelas gravações, tá? Ela também acaba falando que foi feito um mapeamento, né? Como se fosse uma igreja online. Olha que coisa interessante. Com uma equipe de intercessores, com relógio de oração. Meu Deus do céu, irmãos. Quando você começa assim, a entender, sabe assim, e a compreender como é importante, irmãos, sabe assim, o grupo de intercessão, uma equipe de intercessão, sabe, uma equipe de oração que se põe ali, sabe, na brecha ali para interceder, para orar pelo povo, pela igreja, para lutar, para guerrear. Meu Deus do céu. Isso faz toda uma diferença. E esses tempos atrás eu estava pensando mesmo, porque você passa por alguns momentos, alguns vales, né, algumas situações na sua vida, né, algumas provas, lutas, que você fala, meu Deus. E você entra, você fica até anos, né? Então eu lembro, esses tempos atrás, ministrando, irmãos, olha como Deus vai falando, testificando, né, com o seu coração. E eu lembro que eu estava ministrando, foi me dado, né, a oportunidade de ministrar, falar sobre depressão, né? Aí você tem que estudar um pouquinho, você tem que fazer, né, ter noção, a propriedade para falar, né? E aí eu comecei a me avaliar, me ver, eu falei, meu Deus, não é que eu estava vivendo essa fase, sabe assim? Poderia não estar tão assim, já, irmão, naquele grau, sabe? Tão forte assim, né? Tão... Porque tem pessoas que chegam ao momento de pedir a morte, né? Mas você sente que tem algo acontecendo com você. Por quê? Porque eu lembro que eu passei por umas fases que eu não queria ver ninguém, eu queria me isolar, né? Até hoje ainda tem uns resquícios, assim, que, em nome de Jesus, né? A gente vai, tá, já saiu, graças a Deus, mas fica algumas coisas que você fala, meu Deus, redes sociais, sabe? Aos pouquinhos você vai voltando, vai retomando, mas dependendo do processo que você estiver passando, você quer se isolar, né? Você quer ficar longe de tudo, de todos, né? É você e Deus ali. E quando né, que você coloca, né, Deus também junto com você nessa situação dessa, né? Chama o Senhor para fazer parte, né? Tendo certeza, confiança que você vai sair. Só não pode ter aquela entrega, né? Em nome de Jesus, não aceitar. E eu vejo, né, lembrando aqui, eu falei, meu Deus, era uma guerra que estava passando já espiritual, uma luta nessa parte, querendo me levar à depressão profunda. E aí eu começando, né, assim, depois que passei para o ministério, vendo, falando muito de intercessão, da equipe de intercessores, que eu já estava, né, já com uns anos atrás, já criando essa
sabendo, irmãos, que nós temos que valorizar, né? Sabe, assim, aqueles que estão de trás dos bastidores, que muitas vezes você não está vendo. Você não está vendo, mas você sabe que tem pessoas ali orando, intercedendo, né? Intercedendo por nós, lutando, guerreando. Meu Deus do céu. E o prazer que eu tive depois de conhecer esses irmãos, sabe? De saber aí falando, meu Deus, obrigada, Pai. Que o negócio não foi pior porque tinha pessoas guerreando, intercedendo, né? Pela nossa vida. E eu louvo ao Senhor, né? Pela vida de cada um dos irmãos. Então, aí você vai ver, irmãos, começou no online, olha lá. E você sabe que hoje em dia pessoas, né, como começa, né, com seus o prédio, né, o local, né, a igreja, tudo, né, para depois ir para online, igual muitos fizeram, né, na época da pandemia, né, então onde foi surgiu muitos cultos online, e mas não, aqui foi diferente, tá? Aí nós vemos aqui, nós que depois do online aqui, né, aí foi aonde surgiu depois aqui o prédio local aqui do Polo de Guarulhos, tá? Ele é uma sequência do canal, né? Que surgiu lá em 2018. Então, aqui em 2022 a 2023, né? Foi quando veio aqui, né? A época da pós-pandemia, né? Que a bispa falando, contando que houve, né? A morte da pastora, né, Solange, onde o bispo Cido e os demais irmãos, né, congregavam, né, e através disso, irmãos, olha para você ver, né, através do luto, através da dor, olha como, às vezes nós não entendemos se mover, né, o agir de Deus, né, aí a gente pensa, né, no luto, pronto, acabou, se deixar quer entregar, né, não quer mais dar sequência, continuidade, e acha que parou ali, que está tudo acabado, não, já era. Não, mas eu tenho uma palavra para você em nome do Senhor Jesus. Não está acabado, não. É? Ou talvez você está achando, né, que está passando por essa situação, não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas em nome do Senhor Jesus, eu falo para você que tem saída, sim, tem jeito, sim, tem solução. E através disso que você está passando, Deus vai trazer, olha, irmão, oh, meu Pai, é o divisor de águas. Deus vai trazer novidade de vida. Meu Deus do céu. Jesus amado, Deus vai abrir portas que você nem imaginava. Oh, Deus de poder e graça, Senhor. Então você vê aqui, irmãos, aqui, que aí depois Deus dá, né, através de um sonho que Deus deu ao bispo Cido. Olha, meu Deus, eu tô falando aqui, tudo tô falando, Pai, foi passado para mim, né? A honra, né? Foi passado para mim. Tá falando um pouquinho dos polos, né? Bauru, Guarulhos, né? Tem um pouquinho mais dessas informações, conhecimento, né? Da trajetória dos nossos bispos, né? Dos nossos irmãos em Cristo que já estavam no ministério antes de a gente chegar, né? E através de um sonho, olha lá que Deus faz, irmão. Aí Deus vem mostrando, revelando através de um sonho que Deus deu ao bispo, né? Foi onde ele foi conversar com o bispo, né? Márcio, a bispa Nivalda. E Deus depois deu mais outro sonho para a bispa, para confirmar, né? De uma criança, né? Que estava entregando uma criança. Ela entendeu que era o ministério, né? Que realmente tinha que pegar mesmo, que era Deus que estava confirmando. Meu Senhor, olha como que Deus vai fazendo. Como que Deus vai ligando uma coisa a outra, irmãos. É assim que Deus faz quando Ele está no negócio. Quando a coisa é de Deus mesmo, irmãos, vem assim, mas vai na sequência, vai engrenando, sabe assim? Meu Deus do céu. Até chegar ali a conclusão, né? Concluir, Deus entregar a bênção, a vitória. Amém? Então, aqui, irmãos, no nosso polo aqui, né? Ele é uma. Aqui faz parte, aqui, ó. Como fosse uma criança, né? Dada nas mãos dos bispos, né? Em cima do sonho que ela teve, que a bispa teve, do sonho que o bispo teve, tá? E aí aqui, mas vamos falar um pouquinho do
Depois de uma vez vai vir Bauru, né? Mais um polo que Deus vem confirmando, deu, né? Ali também o prédio para ele, sabe? Assim, mas já estava funcionando no online, sabe? E você vê o mover de Deus trabalhando aqui, agindo. E assim o polo de Bauru, né? Que surgiu também através do conhecimento, né? De vários irmãos que ele já tinha, né? Os bispos já tinham, através do canal também, irmãos, né? Do trabalho online também, né? Já tinha conhecimento com a pastora Rosinha, pastor Frank, pastora Jane, né? A irmã Mária, os filhos da bispa, né? Os genros. Já tinha um povo ali já, né? Tinha um povo só esperando mesmo, né? O prédio, né? Surgir, Deus, né? Testificar, confirmar e preparar o local para eles congregarem. Mas, né? No online já estava ali tudo funcionando. Olha que coisa maravilhosa de Deus, que bênção, irmãos. É assim que Deus faz, Deus cuida do seu povo, né? Quantos nessa pandemia não ficaram em casa, né? Escutando, assistindo, né, os cultos online, participando online, né? Um meio de Deus guardar, de Deus cuidar do seu povo, de Deus alimentar o seu povo, sabe? Que bênção de Deus. Deus tem todos os recursos, meios, irmão, saída, né, para fazer. Muitas vezes é nós que não nos adaptamos, não nos esforçamos, a realidade é essa, né? Para fazer parte, para participar mais, não nos doamos mais, né? Muitas vezes a correria do dia a dia, a nossa rotina também, às vezes acaba, né, impedindo um pouco, tá? Mas assim, olha, então nós vemos assim que esse polo aí, irmãos, de Bauru, tá? Ele é um milagre também, né? É um milagre daquilo que não existia, olha. Palavras da bispa, hein? Tá? Era só para ser uma sala, irmão. Só uma sala de oração, hein, pastora Rosinha? Só uma sala, uma salinha de oração, que é onde a pastora, né, já tinha seu trabalho, já estava recebendo na sua casa, né, pessoas para orar, né? E Deus foi testificando, confirmando até Deus, olha, concluir, irmãos, enviar o povo ali, né? Que aos poucos está chegando, né? O povo ali para adorar e servir o Senhor juntamente, né? Com a igreja do Senhor que já estava ali, tá? E ali também, mas que a bispa falou que recebe várias pessoas de outros ministérios, tá? E é uma fonte ali de arrecadação de doações para o Centro de Recuperação. E também tem a tarde da bênção, oh, glória a Jesus, né? Os cultos, né? E onde vem pessoas até de longe para congregar, para, né, ver o Senhor mover, agir, falar, né? Porque o povo não está necessitando mesmo de ver, né? De ver o Senhor falar, de ver Deus agir. Ver que é o mesmo Deus, nosso Deus não mudou, não, ele continua o mesmo. Oh, glória a Jesus, amém? Então, aqui, irmãos, aqui, a bispa falou aqui, ó, a característica principal do ministério é o quê? É repartir, né? E quem não reparte, não transborda. Então, é algo que a gente sempre escuta, né? É repartir com o próximo, é procurar saber da necessidade do próximo, é ajudar o próximo em oração, né? No que for preciso, né? E realmente tem uma diferença, né? No ministério, nessa questão, sabe? Dos irmãos, assim, que estão ali, que têm investido no reino, né, irmãos? Quando passa por apuros, apertos, sempre tem, né, tem essa preocupação, sabe? Da liderança, né? De estar procurando saber se precisa de alguma coisa, como está. Isso é muito importante, isso faz uma diferença, né, na nossa vida. Né? Então, é algo que você que vem de outros ministérios, você sente a diferença. Né? É algo assim realmente que acaba nos levando também a fazer a diferença, a participar, né? A querer também ajudar, a querer investir, porque estamos sendo valorizados, cuidados, né? Então, é isso daí, irmãos. Repartir. É reino, tá? É o reino. Porque até a bispa falando que antigamente
Não era assim, tá? Não, eles não tinham essa visão de missão. Olha lá, quando começa a surgir, começa a vir, se mover, esse movimento de missão, irmãos, tá? De sair para cooperar com os outros ministérios, de liberar os obreiros, né? Igual nós, né? Sempre que estamos saindo também para ministrar, né? De ter essa comunhão, né? De colaborar com os irmãos, cooperar com os irmãos, olha que coisa boa, tá? Porque é uma igreja, a igreja de Cristo, né? De Cristo Jesus. Então, essa comunhão é muito importante. Ó, quão bom e quão suave é, meu Deus do céu. Que os irmãos vivam em união. Olha que coisa boa, irmãos. É? E realmente nós vivemos esses dias, irmãos, né? E para você ver como as coisas são, né? Se você for ficar pensando, talvez muitas vezes, a distância, for ficar pensando nas condições, né? Muitas vezes. E eu falo assim, sincera, sendo sincera, né? Até no dia ainda pensei, falei, meu Deus, lá em Nazaré, tão longe, né? Falei, mas eu estava tão cansada nesse dia, mas só, né, correria, final de semana com a minha mãe, né, e tudo. Aí, os cuidados, tudo, né? E outras coisas mais, né? Casa e tudo. E na sexta-noite, eu falando com Deus, mas eu peguei e falei, Deus, em nome de Jesus eu vou, Pai. Não, vou vencer esse cansaço, em nome de Jesus, Senhor. E você tem que se preparando durante o dia orando, né? Porque a guerra espiritual, você vai batalhando. E aí a gente já, né, combinou de estar saindo, passou a pegar os irmãos. Mas aí coloquei na mente, irmão. Só falei assim, Deus, só na mente, né? Falei, Pai, nós vamos ali, Pai. Vamos como oferta viva ali, Pai. Vou entregar como oferta, Senhor. Esse tempo, né? É, sem nada querer em troca, Jesus amado. Só vão, né, para ali para entregar, né? Adoração, a ministrar a tua palavra, né? E, irmãos, e glória a Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí eu fiquei vendo a missão, né? Talvez se a gente não fosse liberado para ir também, Deus ia usar, né? Sempre alguém, mas Deus quis testificar, Deus quis fazer, né? Através da sua preciosa palavra, né? E essa oportunidade de almas, duas almas se renderam, um casal se rendeu ao Senhor Jesus, né? Então, nossa, meu Deus do céu, falando em missão. E algo que Deus me fez entender, irmãos, até antes de passar, né, de passar para o ministério, porque já tem uns vai passar uns 3 anos que a gente já está no ministério, faz parte desse ministério, né? Aqui no Polo de Guarulhos, aqui. E para você ver, né, contando rapidamente como que aconteceu. Você passa por alguns ministérios, passei por alguns, né? Nós passamos por alguns ministérios. E chega um momento que, né, sempre vai acontecer algo, irmãos. Mas eu comecei a entender, sabe? Assim, Deus me fez abrir um entendimento de uma maneira assim, com o passar do tempo. Porque se deixar, você sai, você acaba tendo meio que, né? Não é mesmo, não continua a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa tem receio de você sair, pessoas acompanhar você para outro ministério, né? A gente sabe como que funciona, né? Mas assim, a gente tem que procurar manter a comunhão, a união com os irmãos, viu? Isso é muito importante. E aí pensando, refletindo, né? Porque a gente tira alguns momentos da nossa vida para refletir. É bom, viu? É bom para você saber, né? Fazer uma reflexão, voltar lá atrás, ver, né? Até chegar aqui novamente, o que Deus fez, esse percurso todo na sua vida. E aí eu começo a pensar, falo, Deus, não é, Senhor? Que isso também é missão, Senhor? Porque Deus falava muito de fazer missão, né? De sair, obra missionária, alguns convites para ir para, né, para fora e tudo. E depois eu fui entender, quando fui parar nesse ministério, irmão. No nosso ministério, sabe? Aí, então, a missão. Aí Deus começou a abrir o entendimento. Olha, você está fazendo missão, você está participando de missão. Você está contribuindo, você está investindo, está indo para fora, né? Está alcançando pessoas lá em outros países, está alcançando pessoas aqui, casas de recuperação, você está investindo em missão. Né? Muitas vezes você espera que seja de outro jeito, mas não. Interessante ainda, irmãos, que quando nós viemos para esse ministério, nós não conhecíamos. Eu mesmo, particularmente, não conhecia o bispo e a bispa, né?
Então, olha como é interessante você investir na vida de pessoas, tá? Ó, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Meu Deus do céu. Então, a gente vivenciou isso antes de passar para o ministério. Porque a gente conheceu através de um evento que teve, né? Do encontro de casais, até na igreja, né? Lá no, no Vila Canela, né? Por lado de cá, Guarulhos. E justamente quem foi para ministrar lá foi quem? Foi a bispa, né? A bispo estavam lá para ministrar. E eu acabei conhecendo eles lá, né? O Cláudio, né? Depois de tanto tempo, meu esposo foi ver, né? Tudo, né? E recebemos o convite. E nesse dia, irmãos, interessante, nós não fomos só por causa de nós, né? Nem tanto pensando em nós. Nós fomos para levar um casal que estava passando por, né, um momento muito difícil já na vida deles e fizemos o convite. E eles se interessaram, né? Aí nós investimos na vida deles também e levamos. E lá Deus preparou esse momento. E já estava orando já. Já estava orando, irmão, já tinha mais de alguns meses já. Que Deus já estava falando, né? Que já tinha dado tempo em outro ministério que a gente estava. Sabe? Porque vai chegar esse momento. De repente você está em um lugar e você sabe que Deus quer mais, que Deus tem mais algo para te dar. E se o homem começar a aprender, o homem não soltar, nós, meu Deus do céu, aí começa a vir, né? Sempre vai ver um algo, muitas vezes a pessoa vai ter que perder, né? Vai ter que abrir mão de alguma maneira, porque se a unção é para acontecer naquele lugar e a pessoa está aprendendo, está segurando, uma coisa eu também aprendi nesse decorrer do tempo, irmãos. Deus vai permitir que aquela pessoa vá para outro lugar para receber aquela unção que ele quer dar, né? Para entregar algo ali que ele tem, que já falou, já está falando que entregar na mão daquela pessoa, amém? Então você talvez há tempo, ó, o momento está chegando aí de você receber algo da parte do Senhor, sabe? Sobre a sua vida aí, oh Deus de poder e graça, tá? Para fazer algo, tá? Então, assim, olha, presta atenção no que Deus vai fazer, no mover que Deus vai fazer, tá bom? E aí fomos entender. Depois que fomos para lá, fomos a primeira vez e Deus falou, nossa, irmãos, me marcou aquele dia. Deus usou o bispo Cido para falar de uma maneira tão profunda, né? Falou de missões, falou tanta coisa assim, nossa, meu Deus, que eu chorava de soluçar, sabe assim? Deus foi, sabe, trazendo aquele conforto, aquela paz, espírito. E meu esposo, né? Que disse que tinha uma bateria lá que já tinha tempo também, né? Depois que meu esposo chegou lá, que foi o primeiro a tocar também, sabe? E aí eu fui ligando uma coisa a outra, conversando com ele, eu falei, olha, o tempo chegou, é agora, vamos? Deus está dando sinais, o sinal é esse, agora então vamos buscar o Senhor, vamos servir o Deus lá. Amém? E aí entramos, nós ficamos, né? Estamos aí até hoje, né? Buscando ao Senhor, servindo pela misericórdia, pela graça, pela bondade do Senhor, né? Com tantas lutas, as adversidades que vem, que você sabe, né? Que é um leão por dia que você tem que matar. Em nome de Senhor Jesus, você consegue, porque é com a ajuda, né? A força do Senhor, porque de nós mesmos não temos. E aí você vê como que Deus vai trazendo, irmãos, Deus vai movendo. E depois, questão de nem um ano, questão de meses, se cumpriu aquilo que Deus já tinha testificado, tinha falado, né? Comigo anteriormente, lá no outro ministério, que foi a unção, né? Ao pastoreado e tudo. Aí eu falo, Deus, como que o Senhor faz, como que o Senhor age? E é só agradecer a Deus, irmãos, por isso, sabe? Então, algo eu falo para você, em nome do Senhor Jesus. Tudo quanto você fizer, meu Deus do céu, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, tá? Porque Deus Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor me conhece melhor do que eu mesma, Senhor. Eu sei que de mim eu sou falha, né? Eu erro, o coração do homem é enganoso, Senhor. Mas o Senhor está falando com você, oh, glória a Deus, nesse dia, nesse momento, nessa hora. Eu não sei a hora que você vai escutar ou está ouvindo aí,
ouvinte da palavra do Senhor, irmão em Cristo. Oh, glória a Jesus, tá? Então, com os conselhos práticos, receba para a sua vida em nome do Senhor Jesus, receba. Oh, Deus é bom, irmãos. Deus tem o seu jeito de trabalhar com a sua igreja, com o seu povo, tá? Então, nós vemos aqui, olha lá, irmãos, o percurso todo, a trajetória para Deus entregar algo na mão dos nossos bispos, sabe? Um ministério, oh, Jesus amado. Talvez eu tenha um ministério para te entregar nas tuas mãos, e depende do tempo, depende de você, da sua perseverança, sabe? Passe aí dando glória, passa pela luta dando glória, em nome de Senhor Jesus, glorificando, adorando ao Senhor, tá? Passe adorando, fazendo de coração. Faça pensando, não, é para o Senhor que eu estou fazendo. E não é só dentro da igreja, não, mas onde você passar, né? Procure fazer o melhor, tá? Não só para mostrar, não, para o homem vai ver, com certeza vai ver. Mas assim, no seu coração, coloque, Senhor, eu estou fazendo para ti. É o Senhor, Pai. Primeiramente é o Senhor, meu Deus. Oh, Jesus amado. Tá bom, irmãos? Então você vê aqui, até então não tinha essa. Aí eu comecei a entender também, irmãos, que Deus te leva, você passa por alguns ministérios, alguns lugares, para fazer uma diferença, para Deus confirmar algo naquele lugar. E nós, assim, eu lembrando, né? Sempre, às vezes, conversando com meu esposo, eu falo, meu Deus, você lembra quando nós chegamos no tal ministério? Olha lá, que os obreiros, né, já não estavam indo, os pastores estavam sofrendo, lutando, gemendo ali, só, né, que passou um vento lá, e muitos, né, até os músicos, né, o grupo, a equipe de louvor também já não estava indo, e estava passando aquela luta, né? Aí foi onde Deus também tinha feito uma ovelha e nos levou para aquele lugar ali, mas aí eu entendi que a missão também é isso. É você passar por alguns lugares e deixar Deus te usar. Ripalabai. Deixar Deus mover através de você. Oh, glória a Deus. Tá? Você fazer de coração. Oh, glória a Jesus amado. Espírito Santo de Deus. Tá? Então aí nós vemos isso aqui, irmãos, tudo que aconteceu, tá? E aí a bispa começou a entender, tá? Que antes eles trabalhavam, tá? De uma maneira assim só interna, só pela igreja local. Aí depois que passou isso tudo, esse processo todo que saiu do online, que foi para, tá? Os polos, o prédio aí local, aí começou a se abrir missão, né? Tanto que quando precisa, né, os irmãos sair para ministrar, a pastora Sandra, o pastor Rui, né, que cuida ali dos casais, né, então a gente sempre tem essa liberdade, né, de estar saindo, de estar colaborando, né, cooperando com os irmãos, e isso faz uma grande diferença, né, porque nós sabemos que tem lugares que não deixam, não te dá essa liberdade. Então, irmãos, aproveite essa liberdade. Aproveite para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, com dedicação, com responsabilidade, com integridade. Oh, meu Deus do céu. Aproveite, se doe ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Amém? Faça com amor, com carinho, com alegria, sabe, irmãos? Como se estivesse fazendo assim para você. Você me procura, quando a gente vai fazer para nós, a gente procura fazer do melhor, né? Para ter o melhor, para dar o melhor, dependendo do que você quer. Então, assim é na obra de Deus, né? Nem sempre, muitas vezes nós falamos, tem momentos que nós falamos, tem coisas que nós falamos. Eu lembro também que quando chegou lá para o ministério, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não quero pegar mais nenhum trabalho, nada na tua obra, Deus. Eu quero só te adorar, eu quero ficar sentadinho te adorando. Eu quero ser uma adoradora. Oh, Deus, vou adorar, vou dar lugar ali, adorando, glorificando, louvando, sentadinho no meu lugar, meu Deus, assim. Mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona, viu? As coisas não são assim. Vai ter a fase, vai ter o seu momento ali e tudo, né? Talvez você vai dar um tempo, vai ficar ali, né? Mas vai chegar um momento que você vai ter que dar continuidade àquilo que Deus te entregou, tá? Aos dons, os talentos que Deus entregou na sua mão é seu, tá? Ele não toma. Muitas vezes nós que queremos enterrar, sabe? Queremos guardar, não queremos colocar em prática. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, tá?
Então, ele veio para lembrar aquele povo, e ele continua, através da palavra do Senhor, Deus continua nos lembrando que nós devemos fazer tudo com dedicação, integridade e responsabilidade, tá? Sabendo que o nosso verdadeiro patrão, irmãos, vamos olhar assim, é o Senhor, tá? De repente você trabalha aí com um patrão que ele é meio injusto, né? Trabalha de alguma maneira aí que tem te decepcionado, tem feito algumas coisas, né? Que você tem sentido, desgosto, talvez não quer, né? Se submeter mais, talvez está pensando em sair, né? Tá querendo tomar algumas atitudes aí que não são do agrado do Senhor, mas pega para você em nome de Senhor Jesus, tá? Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, isso significa, irmãos, que a nossa motivação, tá? Para trabalhar bem, tá? Deve ser essa, irmão, de nós, uma expressão da nossa fé e obediência a Deus. E não apenas não para agradar as pessoas que se encontram ao nosso redor, tá bom? Mas quando nós formos trabalhar como para o Senhor, tá? Aí nós estamos mostrando o nosso compromisso de honrar a Deus em tudo que nós fazemos, irmãos, tá? Transformando até mesmo, olha, a pessoa, você transformar até essas tarefas, tá? Mais comuns em atos de adoração a Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. E você terá uma recompensa, nós teremos uma recompensa, tá? E essa recompensa celestial é o que realmente importa para nós, irmãos. Como ali, Paulo também ali, ó, vem mencionando aqui no verso 24, que diz assim: sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Você está servindo ao Senhor? É de coração, é espírito, é verdade? Então possa ter certeza que a recompensa você terá. Deus vai entregar essa recompensa, tá? Muitas vezes nós nos esforçamos para alcançar reconhecimento e sucesso aqui na Terra, irmãos, né? É isso que muitas vezes o homem quer. Mas Paulo, ele veio nos lembrando, tá? Que a nossa maior recompensa vem de quem, irmãos? Vem de Deus. E essa recompensa, ela é eterna. Amém? Então, a nossa recompensa, o nosso galardão está guardado, irmãos, está ali preparado. Já, olha, já está tudo preparado, viu? Tá? Então, aqui, mas para concluir, terminar, como podemos aplicar tá, em nossa vida cotidiana? Como pode ser aplicado em nossa vida? Primeiro, nós precisamos reconhecer que cada área da nossa vida é uma oportunidade de glorificar a Deus. Seja no trabalho, em casa, na igreja ou na comunidade, tá? Devemos fazer tudo com a mesma excelência e dedicação, como se estivéssemos servindo diretamente a Deus, tá? Então lembre-se, seu nome será exaltado e lembrado no céu. Oh, glória a Deus. Toma isso para você, irmãos. Oh, glória a Deus. E Jesus vai dizer, olha lá, meu Deus do céu, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Se encontra lá em Mateus, capítulo 25, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34. Amém? Glória a Jesus. Vamos estar orando, né? Apresentando aí esse copo com água, esse objeto, tá bom? Essa foto, essa roupa que você separou, talvez para esse momento, tá? De oração aí. Em nome do Senhor Jesus, oremos. Senhor amado Deus, de poder e graça, Pai eterno. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigada.
Oh, Pai, pela tua palavra, Senhor Jesus, a tua preciosa palavra. Espírito Santo de Deus nos ensina, Senhor, a te servir. Oh, meu Deus eterno, a nos doar, Senhor. Em espírito, em verdade, em alegria, em amor, Senhor. Em dedicação, Senhor Deus de poder e graça, a fazer, oh, meu Deus, de todo o coração, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, como fosse o Senhor, meu Deus, em todos os momentos, em todas a nossa vida diária, meu Deus, a nossa vida cotidiana, meu Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, para nós sabemos, Senhor Deus, que nós receberemos do Senhor o galardão, Senhor Jesus, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, nos capacita, Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, meu Senhor, para continuar lutando, guerreando, vencendo as guerras, lutas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, eu oro, Pai, por essa foto, essa peça de roupa, Senhor Jesus. Oh Pai, essa chave, esse objeto apresentado a Ti aí, esse copo, Deus, com água, Senhor Jesus, que está sendo apresentado também, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro abençoado, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, que cada um venha receber as bênçãos, Senhor. Oh Deus eterno, Espírito Santo de Deus, que estão almejando, que estão colocando perante Ti, Pai, para a glória do Teu santo nome, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, seu dia, sua família, tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Amém.